Matéria Bruta de hoje te convida para conhecer as histórias dos bastidores do rock nacional que são contadas no documentário Cazuza, Boas Novas, já em cartaz nos cinemas. O filme foi viabilizado pelo Curta, com verbas do Fundo Setorial do Audiovisual. Conversamos com o diretor Nilo Romero, que conheceu Cazuza de perto. Ele foi produtor de discos do cantor e tocou na banda que excursionava com ele. Nesse papo, ele conta que o filme aborda a fase da vida de Cazuza em que ele batalhava contra a AIDS, numa época em que ainda não havia um tratamento médico eficaz para a doença. Apesar disso, o filme é carregado de otimismo e bom humor, da mesma forma que Cazuza encarou a vida até o fim. Senhores, trago boas novas. Eu vi a cara da morte, ela estava viva. O que eu destaco é que é um filme sobre amizade, sobre o que como é que se diz? Eu destaquei alguns amigos para traduzir a personalidade do Cazuza. Eu acho que isso tá bem claro assim no filme. Outra coisa são as imagens inéditas que eu sabia que existiam, mas que eu sabia que se eu não mexesse nelas, talvez elas fossem ficar aí para sempre e nunca ninguém ia ver. Isso até agora, como é que se diz? Desencadeou um processo no mundo que é as imagens inéditas, só que vamos esperar passar o meu filme primeiro para começar a usar, né? Porque aí tem toda a cena carioca da época, tá lá no casamento, né? Tá Fernanda Abreu, Paula Toller, Léo Jaime, Frejá, Herbert Viana, todo mundo lá tocando, abraçado, eu, Barone, tá todo mundo, entendeu? Então essas cenas no filme tem um clipe bacana, assim, o Cazuza bebendo, ele colocando o uísque no escarpão da noiva. Também o que tem de legal é que eu sabia que o George foi lá num dia filmar, e aí ele filmou em VHS. E eu sabia que tinha esse VHS também, e principalmente eu sabia que no dia que ele foi filmar, a Polygram tinha gravado também, então tinha o multitrack. E aí eu tinha o multitrack. Quer dizer, na verdade, eu pedi para a Universal o multitrack. Então todas as cenas do show do Canecão, que estão filmadas em VHS, elas têm som hi-fi. Está com som igual ao do álbum que foi lançado, que é o Tempo Não Para, o show inteiro. Até porque quando eu mixei o álbum, eu escolhi as melhores versões, né? E esse não, eu tive que ir em todas as versões do domingo 16. Então tem umas cenas de camarim maravilhosas. O que eu fiquei contente com o filme é que ele é super alto astral. É como o Cazuza sempre foi, entendeu? Ele doente, ele estava sempre alto astral, sempre positivo, sempre querendo melhorar, cantar mais, sabe? Fazer música melhor. E o filme, ele tem esse astral, não tem... Porque se eu falar para você que é um filme que aborda desde a época que ele ficou doente até a passagem dele, porra, muita gente... Engraçado, muita gente que eu entrevistei, algumas pessoas que eu entrevistei, alguns amigos, falando, porra, mas que assunto mais, sei lá, ou baixo astral, ou será que... Mas eu já sabia o que eu queria, entendeu? Eu sabia que não ia ficar, e realmente não ficou. Ficou o maior astral o filme. Cara, um cara que sabe que está doente e se preocupa como é que se diz, aprimorar o canto, em aprimorar a postura no palco. Ele fez o maior show da vida dele, ele fez pesando sei lá quanto,
40 quilos. Quer dizer, ele já estava com AIDS, aí a gente fez o Ideologia, e aí ensaiamos e fizemos 42 shows no Brasil inteiro, com ele doente e cantando como nunca, cantando super bem. Foi o período em que ele fez as músicas, as músicas mais representativas dele mesmo, né? Pô, se eu colocar, pô, Ideologia, Brasil faz parte do meu show, O Tempo Não Para, Blues da Piedade, sabe? Ele depurou a forma de compor, né? Mudou a forma de compor, o tema, as temáticas ficaram diferentes. Então, eu abordo no filme. Direi milhares de metáforas rimadas e farei das tripas coração do medo minha oração. E os amigos, né, cara? Tem muito bate-papo, tem, pô, Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Léo Jaime, Jorge Israel, Frejá, pô, deu um depoimento maravilhoso. No fim do filme, o Gil fala sobre porque uma semana antes de morrer, ele foi a uma festa, foi a festa de aniversário da Flora Gil, que também dá o depoimento no filme. E, e ele, nesse dia, ele conversou sobre a morte com o Gil. E o Gil fala da forma como ele, da resignação. Você imagina, cara, o cara falando sobre ali, né? Se tivesse uma pessoa com quem eu gostaria de estar conversando uma semana antes de morrer, essa pessoa era o Gilberto Gil, né? Vamos combinar. Mas é porque eles têm uma parceria, né? O Trem para as Estrelas. Eu fiz uma nova versão e o Gil cantou essa nova versão. Essa nova versão tá no filme do Trem para as Estrelas. Então, quer dizer, juntou isso com o fato de eu saber que ele e a Flora estava muito junto da Lucinha nesse final. E o Gil fala uma outra coisa bacana também, que o Cazuza, ele, dessa geração dele, a pessoa que mais reverenciava a raiz da música brasileira, né? Ele era um cara que reverenciava o samba, os artistas, a ancestralidade, né, da música brasileira. Não que os outros não. Ele e o Gil fala exatamente, todos muito, muito representativos, mas nesse sentido o Cazuza foi o mais importante, né? O Cazuza é o único artista dessa geração que gravou uma bossa nova. Não tem nenhuma outra, pode procurar. Uma bossa nova que você pode chamar de bossa nova, que você pode botar junto de qualquer outra bossa nova feita na época da bossa nova, faz parte do meu show. É uma bossa nova raiz. Te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor. Te levo pra festa e testo teu sexo com ar de professor. O Tempo Não Para, eu fui diretor musical. Eu que montei a banda, né? E fiz a direção musical do show. Porque eu já tinha produzido Ideologia, enfim, foi a continuação de um trabalho, né? Aí eu montei aquela banda e que, na verdade, quando a gente começou a ensaiar, ninguém sabia se o Cazuza ia conseguir fazer um show, 2 shows, 10 shows. Ninguém sabia, né, cara? Porque o cara voltou de Boston. A gravação do Ideologia também foi uma gravação feita a toque de caixa. E ele fala isso no filme. Ele fala, eu nunca gravei assim, as músicas vão ficando prontas, a gente grava a base de tarde, eu boto a voz de noite e pronto, ela já está pronta. Aí vou para outra. Foi gravado assim porque ninguém sabia. Ele foi dando um passo de cada vez, assim, ele dava o passo, assim, mas o abismo estava ali, dava outro, dava outro, dava outro, dava outro, entendeu? E ele chegou muito longe, né? Talvez ele soubesse, né? Mas quem estava em volta tinha todo um cuidado. No começo ninguém sabia se ele ia conseguir cantar o show todo, depois ninguém sabia se ele ia conseguir fazer show, e ele foi conseguindo fazer as coisas, né? Foi conseguindo pô, foi o maior show daquela época, né? Não teve
Foi realmente um showzaço, né. Aí, bom, eu abordo também a matéria da revista Veja, né, como ele recebeu a noti a ele achava que estavam fazendo uma reportagem dele, que estava lançando um disco, sabe. Porra, o cara, a capa era, Cazuza, um artista agoniza em praça pública. Que é isso, cara? Pô, ele quase morreu, cara. Não é uma coisa assim, para falar da AIDS, mas é muito importante para uma geração mais nova entender o que era estar com AIDS. Naquela época era quase que como se pegar, como é que se diz, essa coisa que todo mundo teve, coronavírus e, sabe, um monte de gente morrendo. Então isso tudo tá ali também, mas, pô, volto a dizer, no maior astral, cara. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, pra essa gente careta e covarde. Eu não gravei o Exagerado, não fui pro estúdio gravar o Exagerado, mas quando ele foi fazer show, eu já entrei, e aí eu já gravei o Só Se Fora Dois e o Ideologia eu gravei e produzi, e o Tempo Não Para eu fiz a direção musical, depois também produzi o disco, né? Escolhi as músicas que iam pro disco, que foi, na época, a, a Polygram não quis fazer um disco duplo. Agora saiu, né? E aí eu tive que escolher uma escolha de Sofia, né, cara? Só cabiam 10 músicas, porque o vinil não cabiam 17 músicas. Aí eu tive que escolher as 10 que estivessem melhor, tirei a minha música, Não Tem Brasil, e aí por isso que isso ficou na minha cabeça, e depois eu procurei a Universal, falei, cara, me dá essas fitas que eu vou remixar tudo. Aí foi tudo remixado, aí o show inteiro, aí lançou Cazuza, O Tempo Não Para, o show completo, com as 17 músicas, e aí com som mais up to date, né? Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Eu fiz o roteiro porque eu sabia a história que eu queria contar e eu sabia o que eu queria que cada um falasse a respeito. Quer dizer, então tinha umas perguntas que eu fazia para todos, e então, nesse sentido, as pérolas mesmo são as imagens inéditas, mas eu usei, por exemplo, umas cenas da entrevista da Marília Gabriela, duas cenas que eu achei muito boas, então elas não são inéditas, mas ali dentro do filme, primeiro cá para nós a grosseria, né, dela perguntando, Cazuza, você sabe, né? As pessoas falam, você tá com AIDS? Como é que, sabe? Que grosseria, cara. Porra, como assim? Você chega assim e fala assim pra pessoa. E a reação dele é maravilhosa, assim, ele fumando cigarro, ele olha assim, e ele tipo assim, porra, tu acha que eu vou te dar esse furo aqui, minha filha? É que ele fala da morte, que ela pergunta como é que é, porque ele fala, eu vi a cara da morte, porque o nome do filme é Boas Novas, justamente por isso, né? Eu vi a cara da morte e ela estava viva, quer dizer, ele nunca esteve tão vivo depois de quase morrer, né? E aí ele descreve o que ele sentiu quando ele quase morreu, né? Então essas duas cenas estão ali. O forte mesmo são as entrevistas e as cenas inéditas de camarim, da festa e do show. Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou exagerado. Adoro um amor inventado. Na verdade, as imagens do camarim, eu que estou filmando, por acaso, porque aí eu entrevisto o Cazuza, sabe? Tá, e eu que estou com a câmera, mas quem estava filmando, quem foi lá filmar,
foi o George, e o show foi todo filmado por ele. E aí ele conta, né, o processo também, que ele foi lá para fazer umas imagens, mas não conseguia parar de filmar, e aí ele filmou o show inteiro, né? E você imagina, como é que se diz? Essas imagens, sem o multitrack, não teriam o mesmo valor, né? Porque você ia ver o filme, você ia ver aquela imagem de VHS, mas o som ia ser um som de VHS, né? Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Eu sabia que existiam essas fitas, pedi para a Universal, tenho que agradecer a Alice Soares, que é do departamento de catálogo de lá, e o presidente, o Paulo Lima, e a Ana Fonseca também, foram as 3 pessoas que encamparam e falaram, não, vamos fazer vamos lançar o álbum com tudo, né? com o show inteiro. E aí esse foi o primeiro passo. E o segundo foi eles também liberarem esses fonogramas, né? Para eu mixar as músicas do dia do show e colocar no filme. Vida louca, vida breve, já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Eu conheci o Cazuza, não dá para dizer que foi de uma forma só, porque eu fui da mesma sala do Frejá, né? A gente estudou junto. E aí ele foi tocar com uma banda chamada Barão Vermelho. Eu tocava com o Rich na época. E a gente tocava, a gente levava som no sarau da escola, eu e o Frejá. E aí ele foi tocar com um tal de Barão Vermelho, e eu tinha uma banda também, por 2 vezes, tinha uma banda chamada Choque. Por 2 vezes, a gente se encontrou. Uma vez num show na UERJ, e foi a primeira vez que eu vi o Cazuza, a gente conversou rapidamente, mas conhecer mesmo, aí eu vi ele na praia, né, ali no Posto 9, mas assim, eu conheci mesmo quando ele me chamou para tocar com ele, para fazer a turnê, e aí eu me lembro do primeiro dia aquele dia oficial que eu fui encontrar com ele lá no Real Astoria, e que a gente conversou mesmo, e depois fomos para casa dele, e já sempre uma galera, né? E aí fui conhecendo aos poucos, né? Porque já tinha essa ligação com o Bro, com o Frejá. Então, nesse sentido, a entrevista que eu fiz com o Frejá, ele falou isso, só eu podia fazer. Eu conheço, assim, desde o começo. E o Ney também, né? Porque o Ney foi o diretor do show, eu fui o diretor musical. O approach que eu tive na entrevista com o Ney também só eu podia ter, né? Porque eu que estava ali naquela história, né? Você já foi assistir ao filme Cazuza Boas Novas? O que achou? Quais suas músicas favoritas de Cazuza? Conta pra gente a sua opinião na enquete do Spotify ou pelas redes sociais. Este episódio foi produzido por Eduardo Fradkin, contou com a captação de som de Luí Barbará, identidade visual e artes de Gabriela Diniz, revisão de Francis Carnaúba, coordenação geral e edição de Bárbara Luize e voz de Flávia Mano. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado à cultura e às humanidades. Para ficar por dentro de tudo, se liga na dica. Se inscreva no YouTube Music ou no Castbox, siga o Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts. Até mais! Senhoras e senhores, trago boas novas. Eu vi a cara da morte, ela estava viva.